Olá, amigos! Mais uma vez, voltamos para gravar mais um vídeo e o assunto de hoje é o tratamento do dependente químico. Esse assunto eu fiquei devendo no vídeo anterior. Eu falei que iria gravar um vídeo só com o assunto aqui mencionado. Então vamos lá. Iniciamos sempre com aquela observação de que este vídeo é um pequeno resumo do assunto em questão, uma vez que não queremos cansar aquele ou aquela que nos assiste com um vídeo longo demais. Isso por um lado é bom e por outro não é, porque não podemos assim tratar do assunto com mais profundidade. Vamos então ao que estamos propondo. Primeiro, o que é um dependente? Falando de uma maneira simples, é aquela pessoa que já de tanto fazer uso de uma determinada substância psicoativa, não pode mais viver sem ela. Dizendo de outra maneira, é o que é chamado tecnicamente de fissura, ou seja, o forte impulso subjetivo ou compulsão incontrolável para usar a substância. Dito isso, agora passemos a falar da sequência do tratamento. Conforme informações no site da Universidade Federal de Minas Gerais sobre a matéria mencionada, cada dependente químico estabelece uma relação diferente com a droga e cada dependente apresenta necessidades diferentes. Isso acontece porque a dependência química resulta da interação de vários aspectos da vida do indivíduo: biológico, psicológico e social. Desse modo, as intervenções devem ser diferenciadas para cada indivíduo e devem considerar todos os aspectos envolvidos. Não existe assim um tratamento único para a dependência química. Na maior parte dos casos, as técnicas usadas para o tratamento precisam ser constantemente reavaliadas durante o tratamento e adaptadas ao momento do paciente. Diz mais ainda o site citado que a dependência química é uma doença que interfere em todos os aspectos da vida do paciente dependente. A interrupção do uso da droga é apenas o primeiro passo de um processo de tratamento que pode durar em média de 1 a 5 anos. O tratamento do paciente dependente deve ser planejado buscando-se não somente interromper o uso da droga, mas visando a reinserção do paciente em novas atividades sociais, profissionais, familiares e a prevenção de recaídas. Como a dependência afeta vários aspectos da vida do paciente, ela demanda uma abordagem multidisciplinar por uma equipe composta ao menos por médicos, enfermeiros, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e outros profissionais. Como ficou claro, a dependência química é uma doença com uma gravidade tal que exige a interação com diversas áreas terapêuticas. O que se segue aqui agora é uma tentativa de fazer uma simulação baseando-se na experiência de pessoas especialistas no assunto. O tratamento passa por fases ou etapas. No início, o paciente dependente não percebe os malefícios e prejuízos relacionados ao uso da droga. Principalmente jovens e adolescentes imaginam: tem muita gente que usa ou já usou droga e está aí, não aconteceu nada demais. Assim sendo, segue com seu uso e não planeja parar. Nessa fase, o dependente deve ser convidado a uma reflexão. Deve-se evitar
confrontação com ele, bem como ainda deve-se procurar remover barreiras ao tratamento e propor medidas de controle do dano. Na próxima fase do tratamento, o indivíduo percebe os problemas e prejuízos relacionados ao uso da droga. Aí já começou uma conscientização, mas não promove nenhuma ação para interromper o seu uso. Contudo, pensa em parar de usá-la dentro de um prazo de 6 meses por aí. Isso já é algo positivo. Aqui é o momento de se discutir o que se pensa ser uma vantagem e os contra ao uso das drogas, ajudando o paciente dependente a perceber a incompatibilidade do uso de drogas e seus objetivos de vida. Numa fase seguinte, o paciente dependente continua usando a droga, porém já fez ao menos uma tentativa de parar de usá-la e pensa em fazer isso, a abstinência, nos próximos dias. Agora então é o momento de remover a barreira ao tratamento e ajudá-lo ativamente a se tratar. Deve-se demonstrar interesse e apoio à atitude do paciente dependente. Essas fases, antes mencionadas, eram de preparação. Agora chega o momento de ação. O paciente aceitou e conseguiu parar completamente o uso da droga durante ao menos 6 meses. Deve-se agora implementar e ajustar o projeto terapêutico do paciente. Uma vez que ele conseguiu parar de usar a droga, e se essa pausa for pelo menos por mais de 6 meses, é a vez da manutenção. Essa é uma fase importante. Na manutenção é onde se deve colaborar na construção de um novo estilo de vida mais responsável e autônomo. E se houver uma recaída, deve-se reavaliar o estágio motivacional do paciente. De repente, ele não estava muito motivado para deixar o uso da droga, pois que a vontade do paciente em deixar o vício é de suma importância para o sucesso do tratamento. Para uma terapia bem-sucedida, depende de uma aliança terapêutica entre os terapeutas e o paciente, mas é muito importante também a motivação do dependente, além da ajuda dos próprios familiares. Encerramos aqui este vídeo para não torná-lo muito extenso. Agradecemos a sua paciência em nos assistir e, se lhe foi útil e você gostou, dê um clique no sinal de positivo abaixo e compartilhe, por favor. Muito obrigado.